Damos graças a Deus pelo privilégio de termos em nossas mãos a sua palavra e podermos meditá-lo nela. Hoje vamos pensar um pouco sobre a eternidade. Você já pensou sobre a eternidade? Vamos ver o que nos diz no Salmo 90. Versículo 1 e 2. Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem ou se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade Tu és Deus. Versículo 10 nos diz: Os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou em havendo vigor a 80. Neste caso, o melhor deles é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Notamos que Moisés destaca 3 coisas neste salmo. Primeiro, ele diz que Deus é o nosso refúgio de geração em geração, isto é, um Deus presente em todas as gerações. A seguir, no versículo 2, antes que o mundo nascesse e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade Tu és Deus. Então, Deus eterno. E a terceira coisa, ele destaca a nossa fragilidade, dizendo que tudo passa rapidamente e nós voamos, isto é, a nossa idade, embora mais cedo ou mais tarde partimos para a eternidade, partimos para a eternidade, estaremos com o Senhor. Existe muita controvérsia sobre esse tema, eternidade. Porém, a Bíblia nos mostra clara e cabalmente a sua veracidade, bem como as implicações sobre a existência humana. Existem aqueles que creem na reencarnação. Em Hebreus capítulo 9, verso 27 e 28 está escrito: E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o aguardam para a salvação. Também existem aqueles que creem na existência da vida eterna. Porém, para alcançá-la é necessária a prática de boas obras. Mas a palavra nos diz: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. No Evangelho de Mateus, capítulo 7, versos 22 e 23, encontramos as palavras do Senhor Jesus. Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em Teu nome? Em Teu nome não expelimos demônios? E em Teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Em Gálatas, capítulo 2, verso 16, nos diz o seguinte: Sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Cristo Jesus para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Para muitos, a morte é apenas uma passagem da vida terrena para a celestial e eterna. Em Daniel, capítulo 12, versos 2, está escrito: Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. No Evangelho de João, capítulo 17, verso 1 a 3, encontramos as palavras do Senhor Jesus: Pai, é chegada a hora, glorifica a teu Filho, para que o Filho glorifique a ti. Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que o lhe desse. E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti, único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Quando vier o Filho do Homem, na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas em sua presença.
e ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. E irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. O sábio Salomão, ao encerrar a sua narrativa de Eclesiastes, nos diz: de tudo que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer a juízo todas as coisas, até as que estão ocultas, quer sejam boas, quer sejam más. Não sei qual conceito você tem sobre a eternidade. Entretanto, ela é uma realidade, razão pela qual você deve buscar orientação divina. Coloque-se diante do Senhor eterno em oração, buscando direção conforme fez o salmista. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno.